espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Seguindo com a nossa matéria, agora nós vamos falar do sistema excretor. Nós vimos que o sistema circulatório faz a distribuição de todos os nutrientes pelo corpo, nutrientes esses absorvidos principalmente no sistema digestório, que nós também já vimos. E agora nós vamos debater um pouco como se dá o processo de excreção, de fabricação da urina e liberação das excretas que não são necessárias ao nosso corpo. Então, o primeiro debate é sobre a importância. O sistema excretor ele tem papel fundamental na manutenção da estabilidade dos fluidos corporais. Por quê? Porque vai eliminar o que o nosso corpo não precisa. Amônia, ureia, ácido úrico, e vai reter o que precisa ser absorvido, que quem vai ter um papel fundamental nisso é, em especial, os rins. Então, a água, os sais vão ser reabsorvidos para poder ter a liberação das substâncias indesejadas do nosso corpo. E aí, é também o responsável pela osmorregulação, que é a manutenção da concentração salina do sangue e dos fluidos corporais. Isso é muito importante porque é através dessa osmorregulação que garante o pH do sangue. E esse pH é fundamental para evitar problemas nutricionais e problemas até de ordem neurológica, né? Então, o sistema excretor também tem um papel fundamental nessa osmorregulação do sangue do nosso organismo. Então, proteínas, ácidos nucleicos, aminoácidos, bases nitrogenadas, tudo isso tem o grupo NH2, que é o grupo amino. E isso vem para a alimentação, vem para o organismo dos animais. E aí nós temos, no grupo dos peixes, a maioria dos animais aquáticos, peixes ossos de água doce, vão liberar a urina na forma de amônia, que se, que se dissolve bem em água. Os mamíferos, a maioria dos anfíbios, os peixes cartilaginosos, vão eliminar esse nitrogênio na forma de ureia. E as aves, répteis, insetos, lesmas e caracóis terrestres vão eliminar na forma de ácido úrico. E é importante saber isso aqui é muito importante, isso aqui tem que saber, viu? Porque você tem que saber qual substância de excreção é liberada por cada grupo de animais. Então, é importante saber também que à medida que aumenta a toxicidade, você vai então do ácido úrico para a ureia para a amônia. Precisa de maior perda de água, por isso que a amônia é liberada pelos animais, por muitos animais aquáticos, porque tem uma grande quantidade de água para poder ser liberado. A ureia é médio e o ácido úrico menos. É por isso que é utilizado principalmente por aves, porque evita com que perca tempo, né? E aumentando a chance de ser predado. Entretanto, você tem de forma inversamente proporcional o gasto de energia. A amônia gasta menos energia, seguido da ureia, seguido do ácido úrico. No caso das aves, por exemplo, para elas fabricarem o ácido úrico, elas têm um gasto maior de energia para essa sintetização, para poder liberar sua urina na forma pastosa de ácido úrico. Beleza? A pressão osmótica. É bom a gente lembrar aqui que é osmose, né? A osmose é a passagem, então, dos solventes de um meio menos concentrado, né, o hipotônico, para um meio mais concentrado, que é o hipertônico. Quando isso acontece, você tem um deslocamento dos líquidos e, por consequência, você vai ter um equilíbrio das concentrações. É esse o objetivo da osmose. E essa pressão osmótica que acontece exatamente por isso. E como isso se dá? Quando a gente vê, por exemplo, peixe de água doce, ele tem ganho de água e sais, ingestão, peixe de água salgada, né, ingestão de água do mar e alimentos, e aí ele vai ter um rim com poucos glomérulos, e ele tem perda de água por osmose, através de superfície permeável,
eliminação dos sais por transporte ativo através das brânquias e excreção de urina escassa e concentrada. Pouca água, poucos sais e excreta nitrogenada menos tóxica, que é o ácido de trimetilamina. Ao contrário, os peixes de água doce vão ter pouca água, alguns sais no alimento. Seu ganho de água se dá através da osmose, através das brânquias e outras superfícies permeáveis do corpo. O ganho de sais por transporte ativo acontece através das brânquias. Então, o rim tem muitos glomérulos. Então, veja, nos peixes de águas salgadas, o rim tem poucos glomérulos, e nos peixes de água doce, o rim tem muitos glomérulos. Então, aqui vai liberar uma excreção de urina abundante e diluída. Muita água, muitos sais e amônia. Isso é uma diferença que vai ter entre ambos, que é importante ficar atento, né? E aqui pegando os animais terrestres, né? A perda de água e o ganho aqui pegando esse exemplo do cavalo, a água na oxidação da cadeia respiratória, né? Então aqui no pulmão, vapor de água, você vai ter a água da oxidação, água formada pela oxidação dos alimentos, a água no alimento, porque o alimento ele carrega um pouco de água, então tem água aqui no capim que ele come, e a água de beber de dessedentação. Em compensação, como perda, tem a evaporação pelos pulmões, a evaporação pela pele, a água nas fezes e a água na urina. São essas principais formas de perda e ganho que os animais terrestres têm de água, né? E por consequência de formação de urina no seu organismo. Tá claro? Agora nós vamos ver os mecanismos excretores, pegando desde os mais simples até os mais complexos. E o mais simples que a gente tem vem lá do paramécio, que a gente estuda lá no primeiro ano. E aí ele tem o vacúolo contrátil. O vacúolo contrátil ocorre em organismos unicelulares para a eliminação do excesso de água que entra na célula. Quando a gente estava estudando as estruturas celulares lá no primeiro ano, a gente viu esse vacúolo contrátil, né? Que está em alguns organismos unicelulares e serve para a eliminação do excesso de água. O segundo tipo que nós temos é a difusão simples. Nessa difusão simples, os organismos pluricelulares primitivos vão excretar água e substâncias residuais. E nesse caso vão ter um transporte ativo através da superfície do corpo. O maior exemplo aí dessa difusão simples são os selenterados e as esponjas, que são animais extremamente simples, né? Então eles vão fazer excreção de água e das substâncias residuais. Outra forma de excreção que nós temos são as células flama. No caso das células flama, tem um conjunto de células especiais ligadas a uma série de tubos ramificados que vão se abrir para o exterior por meio de poros. Quem utiliza muito isso são os vermes de água doce, como as planárias, e eles têm flagelos. A função dessas células flamas é remover o excesso de água, que está ali presente como mecanismo excretor. Então, aqui pegando a célula flama da planária, né, que tem aqui dos dois lados dela, então tem aqui, você tem o duto coletor, tem o fluido intersticial, retira o excesso de água com esses cílios e manda para o polo excretor da superfície do corpo, né, que os plateumintos utilizam, então, a célula flama como seu mecanismo de excreção. Outra forma que a gente vai ter são os nefrídeos. Os nefrídeos são um sistema excretor especial, né, que é um par de túbulos, que são os metanefrídeos, em cada segmento do corpo. Na parte mais externa, cada nefrídeo se abre diretamente da cavidade do corpo por meio do funil ciliado, que é o nefróstoma. E na extremidade externa, o nefrídeo tem um nefridióporo. E aí, cada nefrídeo vai ser envolvido por uma rede capilar que vai absorver parte do líquido recolhido pelo nefróstoma. Então, ele vai fazer o recolhimento do líquido que vem do nefróstoma e vai liberar aquilo que não é necessário pelo nefridióporo. A gente pega aqui um exemplo clássico, é o caso das minhocas, tem aqui sua cavidade celomática, tem aqui a rede de capilares envolvendo o tubo coletor, e aqui a gente tem o nefróstomo. O nefróstomo fazendo esse recolhimento, chega então, e o nefridióporo, que é por onde a urina é eliminada, né? Então a gente tem uma rede de capilares aqui envolvendo o túbulo coletor, exatamente para reabsorver água e sais, que é o objetivo de qualquer sistema excretor organizado
no corpo dos animais. Depois nós temos os túbulos de Malpighi. Os túbulos de Malpighi, né, são esses túbulos que ficam na cavidade do corpo e vai se abrir no final do tubo digestório. E ele vai tirar o líquido circundante da cavidade do corpo, os produtos de excreção. E esses produtos de excreção vão ser eliminados através do intestino. Então é importante ter atenção que, ao contrário dos nefrídeos, os túbulos de Malpighi eliminam os produtos de excreção pelo intestino. Pegando um exemplo aqui de um gafanhotozinho, né? Tem os túbulos de Malpighi aqui no final do sistema digestório. Então, água, sais, excretos nitrogenados são reabsorvidos aqui nesses túbulos de Malpighi. E aqui no intestino, o alimento, fezes e urina, vão para o reto, onde ele também vai sofrer uma reabsorção de água e as moléculas orgânicas úteis, até as fezes e urinas serem eliminados pelo ânus. Certinho? Então, atenção que a gente tem também o túbulo de Malpighi como sistema excretor no caso dos insetos. Agora, no caso dos vertebrados. No caso dos vertebrados, a gente tem os rins. Os rins, né, são o principal duto coletor, né, que a gente tem. Então, o rim ele tem um duto coletor, que é o ureter. Nos anfíbios, aves e répteis, esse ureter desemboca na cloaca para liberação de fezes e urina em geral juntos. E na maioria dos mamíferos, os ureteres vão desembocar na bexiga. E na bexiga fica a parte da uretra, que aí vai se abrir para o exterior. Então a bexiga ela é colocada a urina lá dentro e depois que ela está cheia ou já meio cheia, parte então para a uretra para liberar para o exterior, então, essa urina já filtrada, digamos assim. Então a gente tem aqui, né? Aqui o rim, que parece um grão de feijão. Aí tem o córtex renal, a medula renal, o néfron aqui ampliado, que nós vamos falar dele. As pirâmides renais, bacinete, cálice renal, artéria renal, por onde está chegando, e veia renal, por onde o sangue está saindo. E aqui o ureter, para levar o que não vai ser necessário para a sua... o que é necessário para a excreção. E como que se dá o funcionamento, então, desses rins? Para a gente entender, precisa ter um pouco de calma. Colocamos a explicação de maneira bem detalhada aqui, para facilitar no momento do aprendizado de cada um. Então, cada rim tem mais ou menos 1 milhão de unidades filtradoras, que são os néfrons. Esses néfrons têm um fino túbulo excretor que vem de uma estrutura chamada cápsula de Bowman. E a cápsula de Bowman vai envolver o novelo capilar, que é o glomérulo. E cada túbulo, então, termina em dutos coletores que desembocam numa cavidade do rim. E daí vai para o ureter. Então, os néfrons é que fazem esse processo. Você tem os néfrons, esses néfrons, então, tem um túbulo excretor que se origina na cápsula de Bowman e envolve o glomérulo. E aí, cada túbulo, então, vai terminar em duto coletor que vai desembocar na cavidade do rim. Cada rim, então, esquerdo e direito, recebe sangue da artéria aorta, que vem lá da artéria aorta, pela artéria renal. Essa artéria renal vai se ramificar em milhares de arteríolas. E essas arteríolas vão formar os glomérulos e os capilares que envolvem os túbulos dos néfrons. Então, essa é a questão. E aí, os capilares vão se reunir em vênulas também, que se juntam à veia renal e saem do rim. Ou seja, a artéria renal se ramifica em milhares de arteríolas, e aí forma o glomérulo e o capilar. E aí, o capilar, que envolve o túbulo de néfron, aí faz o processo de retirada das substâncias tóxicas do organismo. Os capilares vão, então, se reunir em vênulas que se juntam e formam a veia renal saindo do rim. Então, tem a artéria renal e tem a veia renal, todas elas fundamentais para o bom funcionamento dos rins. O sangue que vai entrar no glomérulo, ele está em alta pressão. E essa alta pressão força a água e essas moléculas do plasma sanguíneo para dentro da cápsula de Bowman. Na hora que chega, então, dentro da cápsula de Bowman, esse filtrado glomerular não passa as células do sangue. Então, ali acontece essa filtração, né? Essa que é a questão, que é o que acontece aqui. Chega da artéria renal, em alta pressão, arteríola aferente, aqui arteríola aferente, cápsula de Bowman. Aí a alta pressão faz com que, então,
as substâncias tóxicas sejam coletadas aqui no túbulo proximal. E aí tem o túbulo proximal, aqui a alça de Henle e aqui o túbulo distal. Então, nesse processo aqui, ó, do túbulo proximal, alça de Henle e túbulo distal, é onde a gente vai ter, então, a coleta da água e dos sais necessários. E aí, em volta deles, tem os capilares peritubulares, onde vai sangue arterial e sangue venoso fazendo a troca, e vai voltando aqui para a veia também tudo que foi absorvido, né? Então chega por aqui e sai por aqui. O sangue chega pela artéria renal e sai pela veia renal. E aí vem para o duto coletor, né? Vai fazendo tudo, é coletado aqui no túbulo distal, vem para o duto coletor que vai para a pelve renal, levando então urina e sais que não vão ser utilizados, né? Então aqui a ureia em especial é que vai ser produzida nesse processo aqui que está acontecendo dentro do néfron, tá? É essa tensão que tem que ter. Muita atenção nisso daqui, sobre túbulo proximal, alça de Henle e túbulo distal. Eu já vi cair questão sobre isso, que pergunta mais ou menos o seguinte: qual a quantidade de água é absorvida em cada uma dessas partes? Então vamos lá. No processo de reabsorção, ele começa no túbulo proximal. No túbulo proximal, 70% da água é absorvida por transporte passivo e praticamente toda a glicose é absorvida por transporte ativo, né? Tem mitocôndria ali no esquema. Na alça de Henle, 20% da água é reabsorvida de forma ativa e absorve outros sais, como Na+, entre outros. No túbulo distal, é a reabsorção de sal e 7% de água. Atenção nisso daí. E a permeabilidade desse túbulo, do túbulo distal, está associada à concentração do hormônio ADH. O hormônio ADH ele vai atuar no túbulo distal e sobre o túbulo coletor, porque ele aumenta a permeabilidade de água quando aumenta a concentração do plasma. Então tem que ter atenção nisso daí. Então, túbulo proximal recolhe 70% da água e a glicose, a alça de Henle 20% da água e sais, o túbulo distal reabsorve o sal de cozinha, NaCl, 7% da água, e sua permeabilidade está associada à concentração do ADH. Muita atenção nisso. Tem que estar atento a esse detalhe. Isso é fundamental, isso cai, isso tem que saber. Beleza? E aí a gente tem os dutos coletores, que é onde termina o processamento da urina, igual a gente viu na imagem aqui, ó, o duto coletor aqui no canto. E aí onde termina o processamento da urina. Dali vai para o ureter leva para a bexiga, né, que é elástico, e a musculatura lisa vai acumular urina produzida nos rins. Quando dá vontade de urinar, o animal, né, vai lá e urina. Quando a urina, então, vai para a uretra, ela é eliminada do corpo. E aqui um detalhe importante. Entre a bexiga e a uretra, tem o esfíncter uretral, que é um anel muscular. Então, para a pessoa conseguir urinar, tem que contrair a bexiga e relaxar o esfíncter. É esse o processo do ato de urinar, que tem uma leve queda de pressão do nosso organismo, né? Que é a pressão por micção. Então tem que estar atento a isso daí. É esse praticamente, de maneira resumida, todo o sistema excretor que nós temos. É importante ter atenção, verificar a matéria e fazer os exercícios. Sistema excretor não é um dos principais sistemas que mais caem no Enem em exames externos, mas ele cai. E é importante vencer e acertar a questão, já que é uma parte da matéria relativamente tranquila de se aprender. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.